Primeiramente, uma boa noite a todos, né? Hoje é dia 19 de outubro de 2021. Eu sou o professor André Luiz, formado em Engenharia Elétrica. Começo a dar para vocês aqui o curso de matemática para os concursos da UEMA e do Enem. Vamos começar com uma abordagem básica de todo o assunto da matemática, tendo em vista que as provas tanto da UEMA como do Enem são provas extensas, são provas carregadas, né? Que é preciso que haja uma maturação no estudo de cada assunto, certo? Aqui eu trago os conteúdos. O primeiro conteúdo listado é o de sistema de numeração, números reais e operações fundamentais, que será o foco dessa apresentação. Então, eu irei começar aí com o que seria o sistema de numeração. Depois falarei um pouco aí dos números reais e operações fundamentais que envolvem esses números reais. Certo, pessoal. Então, primeiramente, o que é um sistema de numeração? O sistema de numeração é uma forma adotada para representar quantidades, algarismos e a organização da sua representação. Um dos principais sistemas aí, né, inclusive sistemas antigos, é o sistema romano, utilizado geralmente aí para representar séculos, décadas. Temos também o sistema egípcio, né, famoso pelos hieróglifos, né, que são símbolos do dia a dia do egípcio da época. São figuras de animais, figuras de objetos, certo? Também temos o sistema sumério, e o sistema é utilizado atualmente, talvez aí pela maioria da humanidade, o sistema indo-arábico, né? Também é interessante entender o que seria um algarismo, uma palavra aí que talvez seja nova para muitos dos ouvintes, né? Algarismos são caracteres que representam números. Aqui tem uma descrição, né, dos principais símbolos do sistema de numeração romano, começando pelo I, que significa uma, a unidade, né? Então, logo quando você tem 2i, isso aqui significa no sistema decimal 2, né? Quando você tem 3i, isso aqui no sistema decimal significa 3. E quando você tem um i antes de uma outra representação, seria um v, ele subtrai uma unidade do valor dessa representação. Então, se o v é igual a 5, né, subtraindo uma unidade, temos 4, certo? Assim como o i também pode ser utilizado no x, né? Temos um i anterior ao x, que vale 10. Então, quando ele vem acompanhado de uma outra letra, subtraímos uma unidade, logo temos o número 9. O L 50, quando você quer representar o 30, você faz o x 3 vezes, temos aqui no sistema decimal 30, né? E para representar o 40, você bota o x anterior ao L, significa 40, certo? E assim sucessivamente. Temos aqui uma questão do Enem. O enunciado começa falando sobre o ábaco, né? O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa uma notação posicional de base 10 para representar números naturais. Ele pode ser representado em vários modelos. Um deles é formado por artes apoiadas em uma base. Cada arte corresponde a uma posição no sistema decimal, e nelas são colocadas argolas. A quantidade de argolas na arte representa o algarismo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das árvores com o símbolo U
D, C, M, DM e CM, que correspondem respectivamente a unidades dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. Sempre começando com a unidade da haste da direita e as demais ordens do número no sistema decimal das hastes subsequentes. Da direita para a esquerda, até a haste que se encontra mais à esquerda. Geralmente a gente tem um enunciado grande, né, nas provas do Enem. A UEMA não traz, né, esses enunciados, com exceção aí das disciplinas de português, filosofia, né, raras exceções também na história, mas geralmente os enunciados tragos aí pelas provas da UEMA são bem curtos, né, bem objetivos. O Enem, como é uma prova que exige muito do aluno, né, tem uma grande quantidade de questões e um tempo insuficiente para resolver essas questões, né, ele te traz esse enunciado grande e traz muita informação que na verdade não serve para nada na resolução da questão. Geralmente, quando eu faço esse tipo de prova, minha estratégia é ler o final do enunciado, ou seja, ler o que ele realmente pede, né? Aí no final ele fala que, entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguirão a disposição usual, né? Ou seja, ele fala o seguinte no começo do enunciado. Ele fala que o U significa unidade, o CM, né, centena de milhar, o D dezena, o M milhar, o C centena e o DM dezena de milhar. Só que não vem em ordem, ou seja, o maior não vem da esquerda para a direita, né? Ou seja, você não tem o maior e indo para a direita até o menor, a menor unidade, né? A menor grandeza, na verdade, né? Tá tudo embaralhado aqui. Então você tem a unidade, que seria a menor grandeza, né? Você tem a centena de milhar, que seria talvez aí a segunda maior grandeza, né? Então, para resolver isso aqui é simples. Você vai separar cada grandeza e vai nomear o seu valor, né? O seu subsequente valor. Ou seja, o U tem um anel, ele vai valer 1. O D de dezenas, ou seja, cada anel vale 10, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anéis. Então, como cada anel vale 10, 7 vezes 10, 70. Aqui no C, que vale 100, cada anel vale 100, então como ele tem um anel, 100, certo? Aqui no DM, dezena de milhar, cada anel aqui vale 10.000, como ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 anéis, logo teremos aí 60.000. Faltando apenas aqui o CM, já que o M é zero. Centena de milhar, cada anel vale 100.000. Temos aí uma quantidade de 4 anéis, então temos que o valor é 400.000, né? Então o único trabalho aqui vai ser de soma. Vejo que é uma questão bem simples, com um enunciado longo, mas que pode ser resolvido facilmente, né? Então, somando aqui, vamos ter que 400.000 mais 60 vai dar 460.000, né? Mais 100 vai dar aí 460.100, né? Mais 70. Então, a resposta correta é a letra D. Então, vamos passar o slide. Então, o que é composto o sistema decimal? Como o próprio nome diz, o sistema decimal é um sistema de base 10, ou seja, é formado por 10 algarismos. Dentre eles, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, todo sistema decimal é composto por 10 algarismos. Para entender os números decimais, temos que estudar os conjuntos que compõem esses números decimais. O primeiro conjunto aí é o conjunto dos números naturais, representado por esse símbolo aqui, o N, certo? O conjunto dos números naturais começa com o número 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o que alguns matemáticos e engenheiros costumam chamar de infinito positivo.
certo? Existe também a representação do n seguido de um asterisco, né, que é o mesmo conjunto, exceto o zero. Desse conjunto dos números naturais nascem aí o que conhecemos como números pares, números ímpares, né? Todo número par é um número representado na forma 2 vezes n, ou seja, todo número colocado aqui vai dar um número par, né? Se n for igual a 1, 2 vezes 1 vai dar 2, 2 é um número par, e todo número ímpar é representado por essa forma bem aqui, 2 mais 1. Isso aqui geralmente tu vai ver aí nas aulas de sequências, binômios, né? Talvez aí no curso superior você vai ver também nos somatórios, certo? E pronto. Com a criação do conjunto dos números naturais, tivemos também a criação aí da primeira operação, a operação de soma, representado pelo símbolo aí que todos conhecem, o mais, né? Soma de adição, o símbolo de adição. Ou seja, temos com o conjunto dos números naturais, temos aí a operação de soma. Posterior à criação dos números naturais, certamente o homem viu a necessidade de representar números negativos, né? Penso eu que seja aí talvez com o começo do comércio, né? No comércio, tendo a ideia de dívida, de juros, né? Então houve a necessidade da criação de números negativos, né? Então, o conjunto que representa números tanto negativos como positivos é o conjunto dos números inteiros, né? Então, o conjunto dos números inteiros é representado aí, como a gente pode ver aqui, né, por um infinito negativo e por um infinito positivo, né? Passando aí por menos 3, menos 2, menos 1, o 0, 1, o 2, o 3. O conjunto dos números inteiros, né, quando seguido por um asterisco, funciona da mesma forma no conjunto dos números naturais, né? Você elimina o zero. São todos os números do positivo, negativo, do positivo, do infinito negativo, do infinito positivo, exceto o zero. Quando o z é acompanhado por esse símbolo de soma, né, você tem todos os números positivos, e quando o z é acompanhado por esse símbolo aqui de subtração, você tem todos os números negativos. Com a criação do conjunto dos números inteiros, pode-se dizer que houve também o surgimento da operação de subtração, representado pelo símbolo de menos. Subtração, na verdade, é uma soma, a soma de um número positivo com um negativo. Você tem 1 somando com menos 2. Isso aqui tem como resultado menos 1, certo? Você pode enxergar isso aqui montando uma reta de duas direções, onde é dividida pelo centro, que vale 0, a origem. Você tem 1 e você tem menos 2. Então, se você está menos 2 e soma 1, então você caminha uma casa, né, e vai chegar no menos 1. Essa aqui é uma das formas de começar a entender, né, como é feita essa soma e subtração de números negativos, porque aqui você começa a enxergar coisas que talvez não sejam do cotidiano de muita gente, como menos 2, menos 3, né? Isso aqui é igual a menos 5. O que uma prática, né,
uma prática em relação às operações pode tornar isso aqui muito simples. Trago aqui o conjunto dos números racionais, que é um conjunto que também contém aí os números positivos e negativos, visto nos conjuntos dos números naturais e inteiros, né? Mas também traz novos números aqui, né? Os números fracionários, números com casas decimais. Então, basicamente, o conjunto dos números racionais pode ser representado por uma fração, onde tem um numerador A e um denominador B, em que o denominador tem que ser obrigatoriamente diferente de zero, tendo em vista que você não pode dividir um número em 0 partes. Isso é um erro de conceito lógico, né? E também isso aqui é a chamada indeterminação. Então, quando você tem um número aqui, por exemplo, 0,5, que também é 5 sobre 10, veja que você pode colocar esse número em forma de fração, né? Então, todo número que pode ser colocado na forma de uma fração pertence ao conjunto dos números racionais, certo? Isso inclui também números periódicos e infinitos, a chamada dízima periódica, né? A exemplo, temos aqui o 2, 3, 3, 3, né? Lembrando da regrinha lá do ensino fundamental, acho que na quarta série, né? Você pega o 2, montando aqui como se fosse uma fração mista, coloca ele como inteiro, pego o número que se repete, atribuo ele ao numerador da fração, e por cada o número que se repete, a quantidade de vezes que o número se repete, você atribui um 9. Ou seja, você tem um número periódico, né, que é o 3. Ou seja, se você tem um número periódico, você bota um 9. Né? Isso aqui na forma de fração, você vai multiplicar o denominador pelo inteiro e somar pelo numerador. Ou seja, 9 vezes 2, 18. 18 mais 3, 21. 21 sobre 9. Essa fração pode ser simplificada, né? Dividindo numerador e denominador por 3. Temos aí 7 sobre 3. Então você pode colocar essa dízima periódica na forma de fração, ou seja, a dízima periódica também é um exemplo de um número que faz parte do conjunto dos números racionais. Só que também temos números que são infinitos e que não podem ser colocados na forma de uma fração. É impossível que você coloque esse número na forma de uma fração. Para números que não podem assumir uma forma de uma fração, né, existe um conjunto para esse tipo de número, né? O conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais são números infinitos que não se repetem, ou seja, não são periódicos e não podem ser colocados na forma de fração. Não existe uma forma de se colocar nenhum desses números aqui em forma de fração. Perceba que esse número bem aqui, ele segue uma progressão, né? 3, 4, 5, 6. Só que ele não é periódico, mesmo seguindo uma lógica de progressão, e ele é infinito. Logo, é um número irracional. Temos aqui o segundo número, que é 3.1415. Esse número aqui é o π. E temos o terceiro número, que é 2,71828. Peço que desconsidere aqui a ordem, né? Mas esse número aqui era para estar anterior ao 3.1415, né? Mas não muda o sentido da coisa, que é a ideia que eu quero trazer, né? Então, o número 2.71828 é o número de Euler. A gente vai ver lá na frente
em aulas posteriores, certo? Então temos aqui o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é o conjunto que engloba todos os outros conjuntos, né? Engloba o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais. Podemos representar aqui por um diagrama, onde o conjunto dos números naturais está contido. O conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Por consequência, temos que o conjunto dos números inteiros também está contido dentro dos números racionais. O conjunto dos números irracionais não está contido. É um conjunto à parte, certo? Então, ele está contido apenas dentro do conjunto dos números reais. Seria esse retângulo aqui. Então, os naturais, né? Então posso dizer que os reais é composto tanto pelos irracionais como os racionais, inteiros e naturais. Acabamos aqui nossa aula inicial, nossa primeira aula aí sobre os concursos da UEMA e do Enem. É uma aula bem inicial, bem básica. Aconselho aí que quem realmente está levando os estudos a sérios, que comece a entender esses conjuntos e toda a relação deles. É importante você entender a diferença de um número racional para um número irracional. A diferença básica é que um número irracional não pode ser colocado na forma de uma fração, né? Seu número geralmente é um número que não se repete, um número infinito que não se repete, né? E os números racionais não, são números que podem ser colocados em forma de fração, né? Dízimas periódicas, que são números infinitos, também podem ser colocados em forma de fração. Não confundir números irracionais com números com dízimas periódicas. E eu já adianto que, além do conjunto dos números reais, temos o conjunto dos números imaginários, né? Que esse é assunto para uma aula posterior. Certo? Então, tchau, pessoal.